encerramento dos trabalhos da CPMI do INSS, nós temos novidades, viu? Isso porque a comissão começou a receber os documentos do sigilo telefônico do empresário Daniel Vorcaro, que é dono do Banco Master e investigado no âmbito da Operação Compliance Zero da Polícia Federal. Segundo as apurações de Tássio Lohan e Igor Gadelha, colunistas aqui do Metrópolis, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, está entre os números da lista de contatos de Vorcaro, segundo o documento obtido pelas colunas. A esposa de Moraes, a advogada Viviane de Moraes, foi contratada pelo Banco Master por quase 4 milhões de reais. E ela recebe esse valor por mês, e um total aí de 129 milhões de reais, conforme foi revelado aí pela colunista Malu Gaspar do jornal Globo. O acordo previa a defesa de interesses junto ao Banco Central, à Receita Federal e também ao Congresso Nacional. O número de Viviane de Moraes também consta na lista de contatos de Vorcaro. Agora nós vamos falar com Tássio Lohan, que é colunista aqui do Metrópolis, para poder nos ajudar a entender um pouquinho sobre todo esse assunto envolvendo a esposa de Alexandre de Moraes, Daniel Vorcaro, presidente, dono do Banco Master, e também CPMI do INSS. Mas antes, Tássio, bom dia. Essa é a nossa primeira vez aqui conversando no Acorda Metrópolis. Bem-vindo, é um prazer falar com você. E eu já começo, Tássio, perguntando, né, todo o contexto dessa história envolvendo o número de telefone de Alexandre de Moraes, né, e da esposa dele, porque esses são números que várias pessoas gostariam de ter. Eu, inclusive, gostaria de ter o número do ministro. Bom dia, Marília. É sempre um prazer estar aqui no Acorda Metrópolis e é a nossa primeira vez aqui também, então desejo sorte pra gente. E também um bom dia aí para todos nós, para todos vocês que estão assistindo a gente, né? Então, foi engraçado essa história porque a gente conseguiu correr com ela, porque vou soltar mais adiante, o Dias Toffoli já me mandou retirar da CPMI, durou isso todo quase 24 horas. Mas vamos lá, há um tempo a CPMI do INSS mandou quebrar o sigilo telemático e o sigilo fiscal do Daniel Vorcaro ali, que é um dos principais investigados ali nessa fraude envolvendo o Banco Master, né? Esse material chegou na quinta-feira passada na CPMI, ali por volta da noite mesmo, e aí a gente conseguiu esse material, e esse material ele não inclui cópias das conversas do Vorcaro no WhatsApp, mas ele inclui uma lista de grupos, uma série de dados de login e uma lista dos contatos que ele tinha salvos no aparelho dele, entre eles o do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e da esposa dele, Viviane Barsi de Moraes. E por que isso é importante? Você já destacou, Marília. A esposa do Moraes, né, a Viviane, ela mantinha esse contrato com o Master no valor de 129 milhões. Né? Era um contrato ali de 36 meses, que começou a ser pago ali a partir de 2024, do início de 2024, ou seja, ele pagaria por mês 3,6 milhões de reais ao escritório da esposa do ministro do STF, supostamente ali para defender interesses do Master junto ao Banco Central, à Receita Federal e ao Congresso Nacional. É um valor absurdamente alto, né? Um valor que choca, inclusive, alguns advogados ali que atuam com causas maiores, é um valor que chamou a atenção muito dessas pessoas, porque é um valor bastante alto. Só que, logo depois que a gente publicou essa reportagem mostrando que o Vorcaro tinha o contato do Moraes salvo na sua lista de contatos, o ministro Dias Toffoli determinou que as informações sobre essa quebra de sigilo telemático, já enviadas à CPMI do INSS, ficassem guardadas na presidência do Senado, ou seja, com o Davi Alcolumbre. Ou seja, essas informações do que a gente tinha, né, tanto da lista de contatos, dos grupos ali, que já estavam disponíveis da CPMI para os deputados e para os senadores, eles não conseguem mais acessar esses documentos desde a tarde de sexta-feira. Então a gente correu a tempo suficiente para publicar essa reportagem. O Toffoli, que diga-se de passagem, também estava na lista de contatos do Vorcaro, e acabou tendo essa repercussão negativa para o
presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, que logo ele publicou uma nota ali lamentando a decisão do Dias Toffoli, dizendo inclusive que não era um ato estranho do ministro da STF, mas também grave para toda essa investigação.